Lá dentro do seu cérebro, por que eu estou falando de neurônio? Porque lá no seu cérebro, você vai encontrar estruturas muito parecidas com as estruturas de um computador. Quer ver? Eu vou desenhar aqui. Pronto. Assim ficou bom. Aí aqui dentro da cabeça da pessoa tem essa estrutura grandona, que é o córtex cerebral. Tá? Tem o córtex e tem uma estrutura menorzinha. O tamanho não está em escala, não, tá? Que é o sistema límbico, tá? Esse sistema límbico, ele é muito semelhante à memória RAM, porque também é uma estrutura, é uma memória de rascunho, tá? Logo, é uma memória de curto prazo e também é uma memória pequena, tá? E, obviamente, dentro do sistema límbico tem aqui os neurônios, tá bom? O córtex, ele é bem maior, né, do que o sistema límbico, tá? O córtex, ele é análogo ao HD. Ele é uma memória definitiva. O que significa? Quando você grava uma informação no córtex, essa informação fica, tá? É lógico, você tem que fazer algumas ações para manter essa informação lá até chegar uma hora que você não esquece mais. E o córtex também é uma memória grande. Para você ter uma ideia como que funciona, olha só, o sistema límbico, ele consegue armazenar e lidar com algumas horas de informações. Algumas horas. Chega uma hora que o sistema límbico enche, vamos dizer assim. O córtex, para você ocupar todo o espaço disponível no córtex, você, segundo o professor Pierre, né, que é um neurocientista que hoje não está mais entre nós, mas que é muito importante na nossa educação, na educação brasileira, se você estudar, segundo o que os estudos que o professor Pierre traz, se você estudar 10 horas por dia, todos os dias, a capacidade do seu córtex, ela só vai ser esgotada, ela só vai se esgotar depois de 400 anos. Então, a gente morre sem usar o nosso cérebro todo, né? Aquilo que fala, a gente usa o cérebro. É muito por isso, porque o cérebro tem muito espaço para informação. E aí é o seguinte, no computador, a gente aprende como que salva a informação, a gente aprendeu só apertar um botão, a gente salva a informação no HD, né? E a gente consegue usar essa informação depois. Acontece que no nosso sistema educacional, a gente sai da escola e passa, às vezes, a vida inteira sem saber salvar as informações no nosso córtex. E por isso a gente não aprende, por isso a gente não constrói conhecimento. Porque o que é o conhecimento? É a informação organizada aqui no seu cérebro. Né? O conhecimento organizado no seu cérebro. E esse conhecimento, se você aplicar, ele se reflete em inteligência. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. A gente não aprendeu a escrever no nosso córtex, a gravar as informações do nosso cérebro. Existe um processo que te permite fazer isso. E eu vou te falar sobre esse processo hoje. Tá? Outra coisa, o HD, o computador, você consegue ir salvando as informações no HD enquanto você usa o computador. No nosso cérebro, não. Por quê? Porque no computador você tem só que trocar zeros e uns lá dentro. Você não precisa mexer no circuito elétrico do HD. No nosso cérebro é diferente. Você precisa gravar as informações do seu HD conectando os neurônios. Então você precisa mexer no circuito elétrico do seu cérebro. Então seria tipo, se você tentasse fazer isso acordado ou acordada, né? Se você tentasse fazer isso enquanto você não está dormindo, seria equivalente a trocar o pneu do carro com o carro andando. Não dá para fazer. Então o que você tem que fazer? Você tem que parar o seu cérebro, salvar as coisas lá dentro do sistema límbico para o córtex,
e depois começar a usar de novo. Esse processo acontece quando o cérebro da gente está praticamente desligado, que é quando a gente está dormindo. Mas como é um processo muito difícil, nem tudo que você interage de informação durante o dia é salvo no seu córtex. Uma grande parte é jogada fora. E é por isso que a gente tem aquela sensação de ter estudado e no dia seguinte a gente faz o quê? A gente esqueceu. Então você precisa salvar essas informações no seu cérebro para você conseguir usar no outro dia, né? E como que você faz isso? Bruno, qual é a informação que fica salva no meu cérebro quando eu vou dormir? Porque eu já entendi que tem informações que são jogadas fora. Mas quais são as que eu salvo no cérebro? As músicas de funk, as músicas da Anitta, as musiquinhas do TikTok, porque dessas eu lembro. Sim, tem um motivo para você lembrar dessas músicas. Porque o seu sistema límbico vai salvar no seu córtex aquela informação que foi importante. Importante para a sua sobrevivência, importante para a sua felicidade. E geralmente essa informação ela vem carregada de emoção. O nosso cérebro aprendeu isso. Que a informação que tem carga emocional, ela deve ser salva. Ou uma informação que a gente interagiu com ela de várias formas e muitas vezes, ela deve ser salva. Então, se você escuta uma música e fica super feliz e acha muito engraçada, você fica depois cantando a música, né? Canta a música para os outros, faz uma piada, você salva aquela música na sua cabeça quando você dorme. Ou se é algo muito triste, que te marca negativamente, também fica salvo, né? Por isso que a gente às vezes tem trauma, né? Uma explicação simplista tá aí. Agora, por que a gente não salva o que a gente estuda na escola? Aí tem alguns motivos. O principal motivo é que muitas vezes, isso já aconteceu demais comigo, a gente está assistindo uma aula e a gente não está ali muito ligado naquela aula. A aula é meio entediante. E aí não tem emoção associada. E a gente não salva, o nosso cérebro entende que aquilo não é importante. Outro motivo, a gente não interage muito com aquele assunto. A gente só assiste a aula, pronto, e vai embora. É diferente da música que a gente interage, é diferente de andar de bicicleta, que a gente escuta a explicação, sobe a bicicleta, cai, depois corrige, entendeu? Aí não salva. E tem um outro motivo também, que é o seguinte, lembra que eu te falei que a memória do seu cérebro, o sistema límbico, a memória de curto prazo, ela lida com um volume pequeno de informações, né? Não é muito amplo, não pode ter muita amplitude de informação. Não pode ser vários assuntos, tem que ser um assunto só. Poucos assuntos. E você aprofunda muito naquele assunto, você interage muito com aquele assunto. Porque se você interage com muitos assuntos ao longo do dia, quando chega de noite, sua cabeça está cheia daquilo, e você vai dormir, uma parte dessa informação é jogada onde? Jogada fora. E aí, essa informação que é jogada fora, muitas vezes, pode ser uma aula que você assistiu ali no final do dia, quando você já estava num estado de cansaço. Principalmente se você assiste, 8 horas de aula por dia, certamente você não vai lembrar de tudo. Vale mais a pena, já é para você trabalhar no vestibular. Vale mais a pena você estudar 1 hora de teoria e fazer 1 hora de exercícios. E fazer isso com umas 3, 4 matérias no máximo. Ou meia hora de teoria e 1h30 de exercício. Porque você pegou pouca informação e interagiu muito com a informação. Você deu profundidade. Então esse é o primeiro aprendizado que eu quero compartilhar com você. Como que você pode lembrar disso? É só você lembrar que não faz muito sentido. É importante a quantidade que você estuda, mas a forma como você estuda é mais importante.